Bom, gostaria de dar bom dia novamente a todos os extensionistas, a professora Juliana e o professor Vitor, e também a quem está assistindo a gente pela transmissão do YouTube. A gente vai dar início agora à primeira oficina do projeto de extensão Direito, Trabalho e Cidade, Compartilhando Saberes. O nosso projeto de extensão, ele tem como objetivo democratizar a informação, o conhecimento a respeito das alterações do ordenamento jurídico, trabalhista e urbanístico, através da elaboração, da produção de objetos digitais de aprendizagem, e um caminho para essa elaboração desses objetos de aprendizagem é a realização de oficinas, A gente semanalmente vai realizar essas oficinas com o objetivo, primeiramente, de conhecer um pouco mais os temas no campo trabalhista e urbanístico, e, em seguida, dar início à construção, ao planejamento desses objetos digitais de aprendizagem. Na nossa oficina de hoje, a gente recebe como convidada a doutora Juliana. A doutora Juliana vai tratar hoje do tema MPs e Covid, o BEMPER e o auxílio emergencial. A professora Juliana ela vai fazer uma exposição de 20 minutos e depois a gente vai abrir o debate para os extensionistas por 30 minutos, para que façam um diálogo, levantem questões para discutir com a professora Juliana e aproveitar que ela está aqui, especialista no tema, para tirar todas as dúvidas, para que a gente possa, na segunda etapa do nosso trabalho, começar a traçar os primeiros... as primeiras construções aí dos objetos de aprendizagem. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Vitor, para que ele também faça a abertura e também introduza aí a entrada da professora Juliana. Obrigado, professora Analice. E complementando apenas o que a professora Analice falou, eu agradeço muito a participação da doutora Juliana Barreto. Ela é advogada militante na área de direito trabalhista, direito empresarial, e não por acaso foi feito convite a ela para vir aqui abrir as nossas oficinas no que diz respeito a direito do trabalho, lembrando que a gente vai abordar tanto direito do trabalho quanto direito urbanístico, tá? E, bom, Juliana é advogada militante, mestre em direitos humanos, especialista e muito experiente já na área, e não foge a um bom debate, como eu bem conheço. Então, agradeço novamente a sua participação e passo a palavra para ela iniciar a sua apresentação. Primeiro de tudo, bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite feito pelo professor Vitor e pela professora Analice. É uma honra para mim muito grande conversar com vocês por dois motivos. Primeiro, eu sou egressa da UFES, Eu estudei com o professor e o Vitor, saímos há 13 anos, Vitor? 13 anos já que nós saímos e como filha da casa, eu me sinto bastante honrada sempre que eu tenho a oportunidade de voltar para conversar com os alunos. E a UFES para mim foi uma experiência muito importante em toda a minha vida, Eu acho que o que vocês vivem hoje, de vocês estudarem na universidade pública, e no momento bom, relativamente bom da universidade pública, não é o momento que nós pegamos. Hoje vocês se considerem privilegiados porque vocês são, já foi muito mais difícil. E vocês estão passando por uma experiência única na vida de vocês, e o que eu posso falar para vocês é que aproveitem muito, porque esses 5 anos que vocês estão passando dentro da Universidade Federal são anos que vocês vão levar para sempre na vida de vocês, são anos que vocês não vão esquecer, são anos que vão marcar e construir quem vocês são, inclusive os profissionais que vocês serão. E isso é muito importante. Vocês vão ver que quando vocês saírem, sem dizer que uma universidade é melhor do que a outra, de jeito nenhum, não pode dizer isso, até porque eu fiz na Universidade Federal, mas o aluno da Universidade Federal ele tem uma forma de pensar diferente, porque o aluno da Universidade Federal vive na pele tudo que o Brasil passa, todos os momentos políticos que o Brasil atravessa, a gente sente. Nós somos os primeiros a sentir, porque nós somos estudantes das universidades públicas. Então, a gente sai com uma sensibilidade social muito importante. Então, é bastante proveitoso, vocês vivenciarem isso que vocês estão vivenciando,
vocês construírem as relações de amizade, de afeto, porque são relações que vocês provavelmente levarão para a vida. Então, gostaria só de agradecer essa participação e falar para vocês isso, né, que é uma honra e se sinto muito honrado serem alunos dessa instituição, porque é uma grande instituição, uma grande casa. Quando o professor Vitor me chamou para participar desse seminário, fiquei bastante empolgada, porque o tema de direito ao trabalho me é muito caro, nós somos alunos do ministro Augusto César, né? Nós tivemos a honra de ser alunos dele eu me apaixonei pelo direito ao trabalho por causa do professor Augusto César. Ele foi um grande mestre, né? As aulas com ele eram aulas que ficaram na minha memória até hoje, eu acho que Vitor também pode dizer o mesmo, foram aulas bem ricas, e isso me fez ter o gosto pelo direito do trabalho. E juntar o direito do trabalho ao direito urbanístico é um tema bastante atual. Hoje a gente debate o direito do trabalho sempre vinculado à forma com que o trabalho modifica a sociedade, modifica a paisagem urbana, modifica todas as relações de construção que regem não só as normas empresariais, as normas trabalhistas, mas como as pessoas vivem e como as pessoas se relacionam com o meio, né? Então, é muito importante. Tem, inclusive, já um foco de pesquisa do direito do trabalho que é voltado justamente para isso, o direito ambiental e urbanístico do direito do trabalho. Então, é bastante interessante, essa temática é bastante interessante juntar as duas temáticas. Então, a ideia foi bastante rica. Então, quando o Vitor me pediu para falar sobre o tema dos benefícios e auxílios surgidos durante a pandemia, eu pensei em fazer uma aula expositiva, né? Eu já participei de alguns seminários expositivos durante a pandemia, porque eu participei de um projeto que a gente trabalhou com foco na pandemia, chamado Projeto Paga Nós, que nós auxiliávamos as pessoas que estavam com dificuldade de receber o auxílio e auxiliávamos também os pequenos e microempresários que estavam com dúvidas sobre o benefício emergencial. Então, eu pensei em fazer essa aula expositiva, mas ontem à noite eu recebi as perguntas de vocês e eu achei as perguntas tão boas, tão interessantes, que eu acho que seria mais gostoso, menos monótono, se a gente trabalhasse agora com as perguntas e eu tentasse responder interagindo com vocês. Então, se a professora Analícia e o professor Vitor me derem autorização, eu acho que nesse formato vai ficar mais dinâmico. E as perguntas, elas abrangem várias nuances do assunto, então eu acho que a gente vai poder tatear bem o tema. Então, eu pensei em fazer assim, o que vocês acham? Ótimo. O que você acha? Eu acho que é mais legal até. Sim. Então, eu vou puxar aqui as perguntas, tá bom? E aí... Professora Juliana, eu posso fazer uma sugestão? A gente podia também pedir aos meninos que fizeram cada grupo, porque eles são divididos em grupos, também para os representantes fazerem essas perguntas, então, não para participação? Pode ser sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem os grupos, quem é do nosso grupo 1 de trabalho que está presente? Acho que Gladson, não é isso? Isso, eu. Então, Gladson, você tem suas perguntas aí? Tenho. Então, bom, a primeira pergunta foi o seguinte: a suspensão dos contratos... Está cortando um pouquinho. Não, ele travou agora. Mas, Gladson, se você não conseguir mandar o áudio, você pode digitar que a gente lê aqui no chat, pode ser? Gladson, travou, você faz pergunta de novo? Tá, voltou. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a suspensão dos contratos proposta pelo benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, o BEMPER, foi de 240 dias no máximo de suspensão do contrato de trabalho. Se caso a proposta fosse de 180 dias, o possível retorno dos empregados poderiam cessar algumas quedas no setor de produção do país. Pronto. Gladson, sua pergunta é bastante interessante. Veja, o setor de produção do país, na verdade, foi o setor menos afetado, porque as indústrias não pararam. A gente tem que entender que o setor de produção é uma coisa e o setor de serviços e comércio é outra coisa, certo? O setor de produção do país, de fato, ele não parou.
Pelo contrário, ele atingiu alguns recordes durante a pandemia. O que impactou, de fato, no Brasil são os setores de serviços e comércio, que são os maiores setores de atividades econômicas do país. Esses são os setores, o setor terciário, desculpa. E esses dois setores, de fato, foram bastante impactados, em contrapartida do setor industrial, setor de produção, não. Em relação à diminuição desses dias para o retorno, veja bem, as empresas não eram obrigadas a afastar o trabalhador. Esse plano foi um plano que surgiu através de um debate que foi até um pouco atropelado, e eu digo que foi um debate capenga, certo? Para salvar as empresas. Quando viram que, de fato, nós teríamos que fechar e as empresas precisariam fechar as portas e, com isso, demitir alguns trabalhadores, o que é que o governo fez? Não, a gente vai ajudar vocês a não demitirem esses trabalhadores. Tanto é que o foco desse programa é a preservação de empregos, não é ajudar as empresas, não é esse comércio, nada disso, é só a preservação de empregos. Então, o que é que o governo diz? Olha, não demita ninguém. Se vocês não demitirem, a gente vai assumir esse funcionário como se fosse um auxílio-desemprego, certo? A gente vai assumir e vocês vão se comprometer, em contrapartida, a dar estabilidade para aquele funcionário pelo igual período. E aí a empresa decidia por quanto tempo ela queria passar, se 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então a empresa ia lá, se cadastrava no site do Ministério da Economia, depois fazia lá no e-social o cadastro para avisar que aquele empregado estava afastando por questões previdenciárias, e aí aquele contrato ficava suspenso. E ele podia botar 30 dias, depois mais 30 dias, então 30 dias, 60 dias, depois 30 dias, sem problema nenhum. Então não houve essa imposição de dias. Então, a partir desse momento, a gente cabia a empresa escolher por quanto tempo ela queria afastar aquele funcionário, certo? A contrapartida seria apenas a estabilidade dele. A empresa sequer ficaria onerada a pagar o INSS daquele funcionário, porque o contrato de trabalho está suspenso. E estando suspenso, o contrato de trabalho não cabe INSS. Certo. Então, sim. Eu tenho 5 perguntas aqui. Então, vou passar para a próxima. O valor do benefício calculado pelo Ministério da Economia, com base nas informações salariais do trabalhador, irá variar do que ele recebeu nos últimos 3 meses. Caso o empregado fosse demitido, o valor atribuído seria como o de um seguro-desemprego. O valor mínimo proposto pelo Ministério da Economia não seria muito baixo, incapaz de suprir as necessidades básicas do empregado? Sim. Infelizmente seria. Mas é um benefício provisório, né? Foi um benefício que veio como de fato o próprio nome já diz, como um seguro-desemprego. De fato, muitos trabalhadores tiveram a sua renda reduzida, né? Inclusive no setor da educação, muitos professores sofreram com esse impacto. E o valor, de fato, não era suficiente, mas era o que poderia ser feito naquele momento. Foi feito, houve uma adesão considerável, eu até me impressionei com as adesões. Inclusive, no estado de Sergipe, houve um número bem... Eu tenho todas essas tabelas, esses gráficos, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. O número de pessoas e o percentual de trabalhadores que foram beneficiados com esse programa. Eu tenho os dados da quantidade de trabalhadores com carteira assinada em Sergipe, a quantidade antes da pandemia, a quantidade de pessoas com carteira assinada depois da pandemia, ou seja, a gente consegue visualizar o número de demissões, com algumas distorções, mas a gente consegue ter um panorama, e o número de pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial. E foram dados bem relevantes, certo? O auxílio emergencial, não, desculpa, o benefício assistencial. Esse benefício, de fato, preservou alguns empregos. Mas, infelizmente, o impacto econômico no estado de Sergipe foi bem severo, né? Nós vimos que foi um dos estados que mais fechou proporcionalmente pessoas jurídicas, porque é um estado que vive, sobretudo, por causa do comércio e dos serviços. Nós não temos um setor industrial muito forte, por isso o impacto no nosso estado foi muito, muito cruel. Em estados como São Paulo, por exemplo, que tem uma indústria muito forte, ou como estados que a principal fonte da renda é a agricultura,
como o centro-oeste do país, então não houve esse impacto tão pesado. Então a gente tem que observar também essas nuances. Professora, se mediante o prazo da suspensão de contrato de trabalho e redução do salário do empregado, o empregador não informar ao Ministério da Economia o que acontecerá e quais as punições que irá ter e arcar com essa falta de informação ao Ministério? Para você receber o auxílio, você tem que informar, senão como é que o Ministério vai saber? Então existiam três passos, na verdade, né, que a gente condensa em dois. O primeiro de tudo era você anotar isso na carteira de trabalho, porque é referente ao contrato do trabalhador. Então, obrigatoriamente, você tinha que anotar na carteira de trabalho, nem que fosse na carteira de trabalho eletrônica, obrigatoriamente você tem que fazer isso, porque se não fizer, cabe, inclusive, danos morais. Segundo, você tinha que informar o E-Social. O E-Social, ele tem a principal função, a contagem de prazo para aposentadoria, entre outras. Estou falando que é só a principal. A contagem de prazo para aposentadoria, então você tinha que ir lá fazer o cadastro e colocar, olha, eu estou suspendendo o contrato de trabalho do meu funcionário por tantos dias. Ok, então a Previdência já sabia e a carteira de trabalho dele já sabia. Qual era o terceiro passo? Avisar ao Ministério da Economia. Olha, Ministério da Economia, já suspendi o contrato de trabalho do meu funcionário, já está suspenso, então eu preciso que você arque com a sua palavra e pague ao meu funcionário. Se essas três etapas não fossem cumpridas, principalmente a do Ministério da Economia e a do E-Social, então é como se o contrato de trabalho não tivesse sido suspenso. O empregador ele tem a obrigação de arcar com os custos daquele funcionário de forma integral, como se houvesse uma continuidade da prestação de serviço sem nenhuma interrupção. Legal. Suspendendo esse contrato, de acordo com o Ministério da Economia, os benefícios indiretos, como o plano de saúde, tipo de alimentação, devem ser mantidos, né? E para o empregado, mesmo com a redução do contrato de trabalho e sua jornada, caso o empregador corte esses benefícios que devem ser mantidos, qual seria o órgão competente que o empregado deve buscar para denunciar? Justiça do Trabalho. Infelizmente, não há defensoria pública na Justiça do Trabalho, né? Há na teoria, mas a Defensoria da União não consegue dar conta, e aí não existe a Defensoria Pública na Justiça do Trabalho. Então, o que é que se pode fazer? Eu procuro um advogado, ou então dá para fazer uma termação. E essa termação na Justiça do Trabalho estava sendo feita também por meios eletrônicos. Você enviava um e-mail, eles disponibilizavam lá no site todas as informações, você enviava um e-mail com seus dados e falando qual era o seu problema, e eles faziam a termação, marcavam audiência virtual. Teve até uma das perguntas, eu vou até me antecipar para responder, me desculpe o grupo que fez essa pergunta agora, eu não me recordo exatamente qual, tinha aqui aberto, que falou sobre o número de ações trabalhistas terem aumentado durante a pandemia. Isso é verdade, ao mesmo tempo não é, certo? Porque o que aconteceu? O número de ações trabalhistas aumentou durante a pandemia, sim, mas não esqueça que a gente estava passando por um processo em que as ações trabalhistas caíram muito. As pessoas estavam com medo de ajuizar ação por causa da reforma trabalhista. Então, quando veio a pandemia e muitas empresas simplesmente fecharam as portas e não pagaram seus funcionários, então eles precisaram perder o medo e recorrer ao seu trabalho. Então, a maior parte desses processos é só única e exclusivamente sobre verbas rescisórias não recebidas. O número de clientes que eu tive durante essa pandemia que estavam pedindo apenas o FGTS e o seguro-desemprego, as guias de seguro-desemprego, que a empresa sequer entregou, que demitiu e sequer entregou as guias de seguro-desemprego, apenas fechou as portas e disse que não iam abrir mais, foi muito alto. Então, esse número cresceu, mas a gente precisa analisar o motivo de ter crescido. Certo. A minha última pergunta, talvez já tenha até sido respondida, mas vou fazer, e já parabenizando a professora Juliana pela exposição. Também dizer que eu gosto muito de direito do trabalho. É muito bom. Estudei com o professor Tábio, ele me ajudou muito nessa matéria. E a pergunta é a seguinte: durante a suspensão do contrato de trabalho, quem pagará parcialmente ou totalmente o salário do empregado? Então, parcialmente, se a suspensão for parcial, a empresa arca com o valor que ela assumiu, mediante o acordo que ela fez com o Ministério do Trabalho no site, quando ela vai fazer lá a inscrição.
e a outra parte quem paga é o Ministério da Economia através do Tesouro Nacional, certo? Se vocês quiserem, posso até fazer uma explanação de onde... tem uma pergunta que fala sobre isso, de onde vêm os recursos. A resposta mais simples é Tesouro Nacional através do Banco Central, que vende títulos da dívida ativa, os bancos, as pessoas, os investidores, quando você compra aquele título do Tesouro Nacional, você está comprando uma dívida da União. E é justamente com esse dinheiro que você comprou a dívida, todo mundo fala, é bom comprar título do Tesouro, que é seguro, e é o investimento mais seguro. Inclusive, os bancos, quando fazem empréstimo, eles lastreiam no Tesouro Nacional. Eles precisam da garantia do Tesouro Nacional para fazer aquele empréstimo, senão eles não fazem. Então, é mais seguro do que qualquer outro banco. Então, para isso, eles vendem aqueles títulos, a gente compra aquele título do Tesouro Nacional e aí a gente está financiando isso. E aí, quem decide como esse dinheiro vai ser aplicado ou não, aplicado não, né? Porque, na verdade, isso é através da norma, mas quem destina é o Tesouro Nacional. O Banco Central regula e o Tesouro Nacional vai destinando. Certo. Eu encerrei as perguntas. Vou passar para o próximo grupo, que também fizeram perguntas. Muito obrigada pela participação. As perguntas todas foram muito interessantes mesmo. Tá. Obrigado. Obrigado, Gladson. E vocês percebem, né, que existe uma relevância muito grande de um conhecimento interdisciplinar, né? A doutora Juliana traz muito bem a necessidade de compreender o fenômeno jurídico, mas também o fenômeno político, econômico e social. Falando de direito do trabalho, não tem como fugir, né, da ideia social também, para ter uma visão contextualizada, né, de tudo o que está acontecendo com a nossa sociedade. Seja agora, no momento de pandemia, né, que essas coisas elas se externalizam de forma mais evidente, né, seja de forma cotidiana também, sem percalços pandêmicos, tá? Então, eu gostaria de convidar aqui o grupo 2, tá? O seu representante, ou mais de uma pessoa que queira falar do grupo 2 para fazer as perguntas. Olá, bom dia. Acho que eu sou do grupo 2. Vou pegar aqui as perguntas. Oi, Fernanda. Olá. A primeira pergunta é: quais os impactos existentes no sistema de seguridade e assistencialismo social brasileiro diante do auxílio emergencial instituído como medida na pandemia do Covid-19? Bom dia, Fernanda, tudo bom? Veja, não auxílio emergencial nenhum, tá? Porque o dinheiro ele não sai do INSS, esse dinheiro está saindo do Tesouro Nacional, como eu disse, através do Banco Central e dos bancos privados que financiam, que compram esses títulos, né? Porque para eles é bom ter esses títulos, é bom ter o patrimônio deles lastreado no Tesouro Nacional. Então, para o INSS, o auxílio emergencial para o INSS não traz impacto nenhum. O benefício emergencial traz um impacto, mas também não é um impacto muito alto, porque o contrato de trabalho está suspenso, certo? Estando o contrato de trabalho suspenso, esse tempo ele vai ser obrigatoriamente tirado, acho que também é uma pergunta, então eu já estou até me antecipando para responder, tirado do prazo de contagem para aposentadoria. Então, as pessoas têm duas opções. Para elas não se aposentarem mais tarde, alguns meses mais tarde, elas podem, por elas mesmas, continuarem pagando a sua previdência, ou porque o contrato de trabalho está suspenso, como eu já disse, o contrato de trabalho suspenso, a não ser em acidente de trabalho, ele não incide no INSS, ou então as pessoas vão trabalhar mais alguns meses, porque parado por 6 meses, eu sei que no final, quando eu for contar meu tempo de aposentadoria, eu vou ter que trabalhar mais esses 6 meses. Então, o impacto não foi alto. E existe uma coisa que a gente precisa pensar bem. Eu não sei se algum de vocês, dois professores analistas, o professor Vitor, dão aula de previdenciário, mas é uma informação que a gente precisa ter, que é importante. A previdência privada ela não tem déficit ainda no Brasil, vai ter, certo? A reforma da Previdência era necessária, não como foi feita, atropelando todos os debates, sem ouvir os representantes dos trabalhadores, sem ouvir os representantes da própria Previdência. É uma Previdência mal ajambrada e vai ter impacto, sim, no futuro de vocês, principalmente dos mais jovens. Mas era necessário, sim, haver uma reforma da Previdência, porque ela vai ficar deficitária muito em breve. Quando a gente observa a curva de crescimento do país, ela está assustadora.
em 20 anos nós seremos um país de velhos, e há 20 anos nós seremos um país de jovens. Então, vai ter impacto sim, como já está tendo impacto na Europa, por exemplo, que é um continente velho, e o Brasil está ficando velho. Mas, em contrapartida, quando a gente observa o INSS como um todo, todo o Instituto de Seguridade Social, aí sim a gente vê que existe esse déficit, mas a Previdência em si, atualmente, ela não tem déficit. Ela vai ter, mas ainda não tem. Ok, a próxima pergunta. Qual a influência e correlação entre as novas reformulações na política de ministérios e as MPs instituídas? E qual a conexão entre as políticas ministeriais, pró-minorias e o auxílio emergencial? Olha, política pró-minoria nesse governo não tem, não. Certo? Infelizmente, a gente não está observando muitas, não. Pelo contrário, a gente está observando um desmonte das políticas pró-minorias. É importante a gente ligar as ações às falas, né? Quando o presidente atual, o presidente eleito, estava em campanha, ele deixou bem claro que o Brasil seria um país das maiorias e as minorias teriam que se curvar. Isso não sou eu que estou dizendo, foram palavras dele, né? Não sou eu que estou dizendo. E as minorias teriam que se curvar. Então, a gente observa que foi retirado bastante dinheiro, por exemplo, de ONGs que trabalhavam junto com o governo, de ministérios que atendiam a pessoas em situação em situação perigosa, né, em situação de crise. Observamos, sim, o aumento do número de valores, talvez, do Bolsa Família, porque agora tem um 13º, mas em compensação, muitas pessoas foram retiradas, inclusive do Nordeste, que é a região mais pobre do país, junto com o Norte. Houve esse aumento absurdo de número de pessoas que foram retiradas sem motivo dos cadastros de Bolsa Família. Então, não há, nesse governo, de fato, uma política para abraçar as minorias, certo? Pelo contrário. E, assim, é importante as pessoas terem consciência que não podem reclamar disso, porque a partir do momento em que votaram em uma política, não vou falar da pessoa, eu vou falar na política, isso tudo está no plano do governo dele, é só ler, que fala em Estado mínimo. Estado mínimo é justamente isso, o Estado simplesmente deixa de se importar com as pessoas e passa a se importar só em gerir a si mesmo. Então, quando as pessoas votam em um projeto político que defende o Estado mínimo, esse Estado mínimo significa justamente a retirada de proteção assistencial, de proteção social. Qual é o país do mundo que tem o maior Estado mínimo? Os Estados Unidos. A gente observa reiteradamente nos Estados Unidos aqueles vídeos de pessoas que sofrem acidentes. Dia desse eu vi de uma moça na faixa dos 40, 50 anos que sofreu um acidente no metrô dos Estados Unidos. A perna dela ficou completamente dilacerada e ela pedindo, pelo amor de Deus, para não levarem ela para o hospital, porque ela não teria dinheiro para pagar e ela estava sem seguro de saúde. Como não tem saúde pública, ela ia passar o resto da vida pagando. Tem um caso também de uma brasileira que ficou bastante famoso, que foi fazer um enxoval do bebê dela nos Estados Unidos. Foi com o seguro saúde, como manda, quando você compra passagem, obrigatoriamente você tem que fazer seu seguro viagem, mas acabou tendo um parto prematuro, o bebê dela nasceu, passou quase 3 meses no UTI, o seguro-saúde dela só cobria $1 milhão, a conta foram de 2 ou 3 milhões de dólares. Ela voltou para o Brasil com uma dívida de $2 milhões e vai ter que pagar. Então, não existe essa proteção social no Estado mínimo. Então, nós estávamos num processo de construção, de fato, de políticas públicas que tinham essa preocupação em abraçar o social, e, de repente, elas estão sendo retiradas, né? Eu acredito que o SUS só não vai ser sucateado por causa dessa pandemia. Então, para o SUS, talvez essa pandemia tenha sido muito boa, porque as pessoas passaram a reconhecer a importância do SUS. Ter uma saúde pública universal de qualidade, com muitos problemas e muitos defeitos. Claro que tem muita coisa a melhorar, mas ainda é uma saúde pública universal de qualidade. A próxima pergunta, eu acho que você já respondeu um pouco sobre o aumento de processos da Justiça do Trabalho. E completando aqui, mesmo com as medidas emergenciais adotadas pelo governo, dessa forma, outras medidas poderiam ter sido tomadas e algum outro país foi mais promissor nesse aspecto? Sim, com certeza. Eu participei de uma live com o Henrique Clay há alguns meses, que a gente conversou bastante sobre isso, né? Henrique Clay, presidente da OAB. A gente conversou sobre isso. Qual teria sido a principal coisa... Vitor, desculpa, está dando eco. Obrigada.
qual seria a principal coisa que o governo poderia ter feito para salvar as empresas? Financiar as empresas. O dinheiro chegou nos bancos, foram mais de R$1 trilhão que chegaram nos bancos, mas esse dinheiro não chegou nas empresas, certo? É o que a gente vai ter que entender mais para frente para onde é que foi esse dinheiro. Porque esse dinheiro, o setor que mais emprega hoje no país, como eu já disse, é o setor de comércio e serviços, e o número de empregos maiores são formados pela micro e pequenas empresas. Então, as empresas que geram menos receitas são aquelas que mais empregam no Brasil. Então, para salvar a economia do país, a receita era muito simples, salvar essas empresas. E não foi o que aconteceu. As pequenas e microempresas, elas foram as mais prejudicadas. Claro que tem que salvar as grandes também. Por exemplo, o setor da aviação é um setor que já vinha sofrendo, sofreu muito impacto. E eu não sou contra o governo ajudar esse setor, porque é um setor que emprega muita gente. Eu sou contra, por exemplo, o governo dar tanto dinheiro para... E aí é uma opinião pessoal minha, certo? Eu vou pedir licença para dar uma opinião pessoal minha. Há setores que pouco empregam no Brasil, como os bancos e o agronegócio. Infelizmente, a maior parte do dinheiro destinado durante essa pandemia foi justamente para esses dois setores e que empregam tão pouco. Enquanto setores que, de fato, precisariam desse dinheiro para existirem, foram negligenciados. Outra coisa importante que seria, a gente estava aqui conversando um pouco antes da live começar, crise antecipa problema, certo? Todos os problemas ou mudanças na sociedade que a gente vai ter em alguns anos, a crise vem e antecipa. E quando essa crise chegou, ela trouxe o problema e a solução do home office, né, do teletrabalho, que já tinha sido previsto, inclusive, na reforma trabalhista, de uma forma capenga, mas tinha sido previsto. E já era uma realidade que já estava se desenhando. Então, quando o teletrabalho chegou, quando o home office chegou por causa da pandemia, as pessoas passaram também a consumir muito mais pela internet. O número de compras feitas online no Brasil, principalmente na região Nordeste, ou mesmo na região Nordeste, foi mais de 150%, se não me engano, de compras online. É um percentual impressionante. E eu acredito que isso vai se prorrogar, que após a pandemia, a virtualização é inevitável. E poderia ter ajudado essas pessoas através de cursos ou de qualquer coisa, o financiamento também, para levar essas pequenas e médias empresas online, para o mundo virtual, que muitas delas quebraram justamente porque não souberam fazer essa transição. As empresas que souberam fazer tiveram lucros absurdos. A gente vê a Magazine Luiza e a Amazon. A Magazine Luiza no Brasil foi a empresa que mais valorizou na Bolsa de Valores em 2020, e a brasileira, e a Amazon, a empresa que mais valorizou na Bolsa de Valores americana, de empresas virtuais no mundo. E assim, sempre que mais valorizou no mundo. E são duas empresas que focaram no e-commerce. Então, seria muito interessante se tivesse havido essa preocupação em conduzir, né? Se tivesse havido um condutor para que essas empresas acessassem esses e-commerce, acessassem esse mundo virtual, e que, infelizmente, não aconteceu. E por isso elas quebraram. A próxima pergunta vai um pouco nessa linha que você falou sobre as mudanças no comércio, passou a ser virtual. As mudanças trabalhistas nesse período de pandemia foram gigantescas. Boa parte da população precisou se reinventar e trabalhar, principalmente em casa, no famoso home office. Assim, quais as prerrogativas de reformulação do tratar desses funcionários pelas empresas e quais cuidados trabalhistas precisaram ser revistos e implementados para regularizar de forma justa essas novas versões de trabalho? Eu acredito que a gente já precisa começar a debater seriamente o teletrabalho, por mais que isso desagrade boa parte dos legisladores, dos doutrinadores trabalhistas. A gente precisa conversar com adultos sobre esse tema, porque é um tema irreversível. Nós estamos vendo que boa parte das empresas que prestam serviços, elas não pretendem retornar. Não sei se vocês acompanham a Bolsa de Valores aqui no Brasil, Bolsa de Valores e Fundo Imobiliário. Quando a gente observa o que houve com os fundos imobiliários, que são fundos imobiliários, você tem um prédio comercial, certo? Ou não, vamos pegar um exemplo de um prédio comercial, com várias salas de empresas. E você compra um pedacinho daquela sala, certo? E aí você recebe todo mês ou não um aluguel referente à compra daquele pedacinho que você comprou, um título que dá direito a um pedacinho daquele local. Esses fundos imobiliários que versam sobre
salas, de escritórios, eles se desvalorizaram muito. Já os fundos imobiliários de empresas, tem a Log é uma empresa de ações, mas ela atua muito como fundo imobiliário, porque o negócio dela são galpões e logísticas. E essa empresa se valorizou absurdamente na Bolsa de Valores, porque são galpões de entrega de e-commerce e logística para levar os produtos para a população que está comprando. Então, só em observar os setores da economia que se valorizaram durante essa pandemia, que isso iria acontecer nos próximos anos, mas isso houve antecipação, a gente observa como vai ser a nova realidade daqui. Eu não gosto da palavra novo normal, ou expressão, mas vamos tentar ver que é um novo mundo que foi criado a partir da pandemia que vai ficar. Eu não vejo reversão, não. E aí, quando a gente fala na questão dos direitos dos trabalhadores, as mulheres foram as mais prejudicadas, e isso é fato. As mulheres já tinham uma rotina de trabalho maior do que a dos homens. Em média, aqui no Brasil, as mulheres trabalham, se não me falha a memória, posso estar falando esse percentual errado, mas aproximadamente isso, 30% a mais que os homens. Eu estou para lançar, junto com outras advogadas trabalhistas, um livro que se chama Direito de Trabalho em Tempos do Cólera. Eu vou disponibilizar, quando chegar esse livro, eu vou disponibilizar pelo menos um volume para vocês, certo? Eu vou presentear o grupo de vocês com um volume, que tem artigos muito interessantes de advogados que militam, de fato, na área de trabalho e que escreveram pensando na questão da epidemia, no mundo que a gente viveu e ainda vive, no mundo que vai se desenhar. É um livro que tem artigos muito bons, então eu vou disponibilizar para vocês, se o professor Vitor e a professora Analice me permitirem. Eu acho que vai ser interessante para levantar algumas dúvidas, alguns pensamentos e algumas reflexões para vocês que estão pesquisando sobre esse tema. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a empresa ela tem a obrigação de fornecer todo o ambiente de trabalho daquele funcionário. O ônus da atividade empresarial é da empresa. Ela não pode transferir isso para o empregado. Durante a pandemia, a gente viu essa transferência acontecer de forma absurda. O trabalhador ele teve que usar o seu computador pessoal, o trabalhador teve que usar a sua internet de casa, ele teve que usar a sua energia, ele não tinha toda a ergonomia, porque ele estava trabalhando em casa. Aí eu fico pensando, daqui a 2, 3 anos, quando essas pessoas entrarem no seu trabalho por causa de doenças ocupacionais relativas ao trabalho, por causa de manuseio de computador, falta de EPI, como é que vai ser se elas estão trabalhando em casa? De quem é que vai ser essa responsabilidade? Como é que vai ser esse debate? O que é que as empresas vão alegar? Elas estavam trabalhando em casa, não estava sobre mim, então não tem responsabilidade nenhuma. Como é que a Justiça do Trabalho vai lidar com essas questões da doença ocupacional? E principalmente na questão da ergonomia, que é dever da empresa fiscalizar. É a obrigação da empresa cobrar que o funcionário use os EPIs, fornecer, e a obrigação cobrar também a utilização. Como é que vai ser isso aqui para frente? E se durante o horário de trabalho aquela pessoa sofre um acidente doméstico? É em casa, mas está em horário de trabalho. Como é que vai ser? A gente não sabe, a gente ainda não tem essa resposta. A gente vai ter essa resposta daqui a uns 5 anos, quando os processos surgirem, transitarem e chegarem no TSE, pelo menos. Então, a gente precisa, sim, de uma norma que regule essas situações, porque ainda não tem, certo? Os funcionários, eles estão arcando com todo o custo de desenvolver aquela atividade e sem proteção, sem segurança nenhuma, e as mulheres estão tendo uma sobrecarga ainda maior. Vamos para a última pergunta. Desde já também agradecer a sua excelente contribuição aqui para o nosso projeto. O auxílio emergencial foi algo que possibilitou a manutenção de diversas famílias brasileiras. A instituição do mesmo foi alvo de polêmicas e opiniões contraditórias. Entretanto, foram muitas as dores de cabeça de centenas de pessoas para conseguir receber esses valores. Seria possível a permanência do mesmo por mais tempo? Olha, se eu não me engano, foi em 2004. Vitor, me corrija se eu estiver errada, porque eu sei que você assistiu essa palestra junto comigo. Eduardo Suplicy esteve aí na UFES, a gente assistiu uma palestra dele lá na reitoria, no auditório da reitoria. A palestra estava lotada, não tinha lugar para quem quisesse. E Eduardo Suplicy ele começou a falar sobre a renda básica universal, que era um projeto que já tinha sido aprovado. Não lembro agora o número do projeto. Eu sei que é um projeto de 2004, de certeza, mas eu não lembro agora o número do projeto. Eu posso passar isso para vocês depois. Que não é um projeto, já é uma lei, né? Já existe essa lei, só que essa lei precisa de regulamentação da renda básica universal. É um projeto de autoria de Eduardo Suplicy, e ele, até hoje, defende, é um dos grandes nomes no mundo sobre esse tema. E essa renda básica universal,
ela já está sendo implementada em alguns países, como, por exemplo, a Finlândia, a França já começa também a querer implementar. Já existe já existe a implementação dela no Alasca, nos Estados Unidos. O estado do Alasca, ele tem renda básica universal para todas as pessoas, independentemente da situação financeira, pode ser rico, pode ser pobre, eles já recebem por ano cerca de $2.000, para que aquelas pessoas possam ou comprar uma calça jeans de $2.000 ou simplesmente não passar fome. Mas existe essa renda básica universal. Até o Quênia já discute implementar a renda básica universal. Se não me engano, o Quênia, que é um país africano e muito pobre, eles já dão, se não me engano, 10 ou 20, o valor de 10 ou 20 reais, mais ou menos, para a população mais carente. E nós tivemos o que seria essa prévia dessa renda básica universal aqui, com a implementação de um programa como Bolsa Família. Na verdade, eu penso que até antes, certo? A gente tem, junto à assistência social, junto ao INSS, a gente tinha, já mudou o nome, né, que era o LOAS, que é aquela lei que diz que qualquer pessoa que seja deficiente ou que já esteja idoso, já esteja em idade de aposentadoria, mas que não tenha o INSS pago, que não tenha a proteção da Previdência, ela tem a proteção da assistência social. Então, é importante a gente entender que o LOAS não é um benefício previdenciário, é um benefício, assistencial. E isso é também uma renda básica universal. É dizer que todo trabalhador idoso que não tem assistência nenhuma, ele morrer de fome não morre, porque ele vai ter um salário mínimo para ele que não seria uma aposentadoria, seria uma assistência social. Aquela criança que já nasce deficiente físico, que não vai ter condição de trabalhar, ela também pode falar que você vai aposentar, não tem aposentadoria, você não aposenta as crianças, né? Você dá a ela esse benefício assistencial. Então, a gente tem algumas formas de a gente começa a aplicar essa renda básica universal, mas claro que a gente está bem longe disso. E o impressionante é que foi justamente o auxílio emergencial que as pessoas criticaram tanto lá em março, salvou o Brasil, né? A gente teve um impacto de apenas 2,5% do PIB, e isso fez com que muitas empresas não quebrassem, porque a questão é a economia. A gente vê que em 40 anos, nós tivemos o menor número de pessoas em situação de miséria no Brasil. São pessoas em situação de miséria, são pessoas que têm a renda mensal na faixa de R$150. Eu não sei bem o valor, que é 1,9 dólar por dia. Isso dá uns R$150. Eu não sei quanto é que o dólar está hoje, mas é na faixa de R$150 por mês para viver. Então, essas pessoas que ganhavam R$150 por mês, de repente passaram a ter R$600. E aí elas saíram da situação de miséria. Mas essas pessoas vão voltar para a situação de miséria agora, em janeiro, quando cessar. E isso foi bom porque a questão é a economia. As pessoas falavam, porque esse povo está construindo, aproveitando esse dinheiro para construir. Isso é ótimo, isso não é ruim, não é para a gente questionar. Porque quando a pessoa está comprando material de construção, o material de construção subiu muito agora esses tempos, não sei se alguém observou isso. Você compra o material de construção, você dá o dinheiro para aquela loja. Então, aquela loja garante segurar aquele funcionário. Segurando aquele funcionário, ele recebe o seu salário. Com isso, ele vai comprar pão, vai comprar ovo, vai poder pagar a escolinha do filho. E aí, ele está acessando a economia, o dinheiro está girando. Quando a gente fala em programas de transferência de renda, é justamente fazer o dinheiro girar. Não é tirar do rico para pobre, não. É tirar do rico que está concentrado em patrimônio e ações na mão de uma pessoa só e fazer esse dinheiro girar no Brasil para aquecer a economia. Quando a gente tem um país que tem uma concentração de renda tão alta como o Brasil, com tantos bilionários, e a gente tem um país com tantos miseráveis, a gente entende o quê? O dinheiro não está girando no país. E quando a gente fala em programa de transferência de renda, não é Robin Hood, tirar do rico e dar para o pobre, não. É obrigar que esse dinheiro gire, tirar da mão dos bilionários do mundo e obrigar esse dinheiro, de fato, a girar, a circular, para que essas pessoas possam ter chances de lucrar. Então, quando a gente coloca um Brasil, que eu brinco, o dia desse eu estava conversando com o Vitor sobre isso, o Brasil está virando uma grande fazenda com o Itaú no meio, porque são os únicos setores de economia no Brasil que estão dando dinheiro, para o agro e os bancos. E o Banco Itaú, inclusive, foi o banco que mais lucrou no mundo, no planeta Terra. O Banco Itaú foi o banco que mais lucrou, em um país que a gente está vivendo uma crise absurda há anos.
Então, a gente precisa parar e pensar o que é que está acontecendo. Porque esses são dois setores que não circulam dinheiro. Banco circula, a juros exorbitantes. E o agro não faz dinheiro circular, não está fazendo nem comida circular no Brasil. O arroz está tão caro por quê? Porque pegaram um arroz brasileiro e venderam para a China. A soja subiu tanto aqui. A Amazônia está sendo devastada por quê? Porque está virando campo de soja para alimentar boi e porco, e não boi para vender para o exterior e porco chinês. Nada contra a China, pelo contrário, eu acho a China um grande país, deixar isso bem claro. É um país que merece bastante respeito, tem sido uma potência na economia, na tecnologia, e merece ser respeitado. Mas a gente precisa pensar em que local do mundo a gente está se colocando. No local de subalternidade ou no local de protagonismo. Infelizmente, eu vejo que a gente está deixando de ser protagonista do século XXI e se colocando num papel de subalternidade que sempre tivemos. E isso aniquila qualquer chance de futuro que a gente possa vir a ter. É isso, acho que eu já finalizei minhas perguntas. Muito obrigada. Obrigada. E deixo agora com o grupo 3, né? Isso. O grupo 3, o seu representante ou aqueles que queiram fazer as perguntas. Né? Enquanto isso, eu queria ressaltar, Juliana, justamente quando você destaca essa questão da desigualdade, como ela é relevante para compreender o cenário, né? Nós, os mais ricos no Brasil correspondem, aliás, o 1% rico do Brasil corresponde a 29% do PIB. Então, o Brasil só perde nesse quesito para o Catar, que é um pequeno país, um emirado árabe praticamente, que tem um sheik. Né? Então, é uma monarquia absoluta. Né? Então, o Brasil, em termos de concentração de renda no seu topo da pirâmide, de 1% mais rico, só perde para o emirado que tem um sheik cuja família concentra todo o dinheiro. Né? Então, veja qual o nível de comparação que a gente tem. E o dado que Juliana trouxe, de que, veja, o auxílio emergencial fez com que tivéssemos o menor número de extrema pobreza nos últimos 40 anos. Eu vi, Juliana, um dado até mais assustador, de 7% da população cuja família recebia R$70 por mês. E aí, também, em outro podcast que eu escutei, eu achei incrível que esses R$600 que muitas dessas famílias recebiam, eles compartilhavam com outras famílias, porque essas outras famílias não tinham condição de ter recebido, por algumas questões burocráticas, muitas vezes até por não ter registro público em seu nome. Né? Ainda tem esse problema no Brasil. Então, você pegava esses R$600, que para você era uma fortuna, naquele momento, e compartilhava com outras pessoas que não tinham tido acesso a esse auxílio emergencial, e tal qual o impacto do Bolsa Família ali por volta de 2005, 2006, que fez a economia do Nordeste crescer durante 6 anos a taxa chinesa de crescimento, ou seja, pela primeira vez na história, provavelmente, houve consumo de fato no Nordeste, porque pela primeira vez o dinheiro circulou, né? A gente teve também, por causa do auxílio emergencial, pessoas que jamais tiveram oportunidade de consumir verdadeiramente, né? E passaram a ter a partir disso. Então, esse gargalo, que é a desigualdade social, veja que com tão pouco, mesmo de forma até desorganizada e meio que por acaso, a gente conseguiu achar uma situação para fazer com que a desigualdade social diminuísse e, concomitantemente, a economia crescesse, né? Fazendo com que a gente não tivesse uma tragédia econômica ainda maior. Então, é para a gente pensar. Seja pensar por um lado humano, porque é triste você viver num país em que uma pessoa gasta R$100 mil numa conta num bar, ou num restaurante de luxo, e, ao mesmo tempo, a gente tem gente que, por exemplo, pessoas que em fazendas no Maranhão acham que não são trabalhadores escravos, embora nunca tenham recebido um centavo na vida, porque não conhecem outra realidade. Não sabem o que é ganhar um centavo para trabalhar. Isso é verdade, gente. É a realidade do país que a gente vive. Né, dessa desigualdade. Não tem como falar em outro tipo de desenvolvimento se não for tirar as pessoas da pobreza e dar um pouco de dignidade a elas. Vamos lá, grupo 3, quem se habilita? Primeiro, bom dia, professora. A gente elaborou as 5 perguntas. Alguns aspectos das perguntas já foram respondidos, enfim, comentados. Então, eu vou organizar aqui, mas a primeira. O auxílio emergencial é o plano de contenção para o avanço da Covid-19. Mas será que no Brasil funcionou?
uma vez que o valor não atendeu às necessidades básicas da população, não atendeu a todos e já nos aproximamos do seu término. Também devemos lembrar que o valor deve ser pago para que os comércios continuem fechados e não se propague o vírus. Mas com a rápida reabertura do comércio, o auxílio emergencial não se tornaria contraditório com seu próprio princípio? Seria o auxílio o fracasso profundo, pois tornou-se uma medida populista? Seria possível corrigir a situação? É uma pergunta longa. Pronto, então vamos dividir essa pergunta em duas partes, certo? O primeiro, o auxílio emergencial funcionou muito. O auxílio emergencial foi vital para o Brasil. Eu tenho acompanhado alguns estudos que estão sendo desenvolvidos pela Universidade Federal, inclusive, sobre os impactos da pandemia. Inclusive, deve estar acompanhando também esses estudos. E são estudos muito refinados, certo? Os impactos na economia do Estado serão cruéis em 2021, porque muitos empregos foram extintos no Estado de serviço. Se não houver um plano para geração de empregos, e isso passa pelo apoio às micro e pequenas empresas, vai ser um cenário catastrófico. Infelizmente, nosso estado vai ser extremamente afetado por ser um estado de comércio e de serviço. Mas ele funcionou muito. O auxílio emergencial salvou vidas, certo? Então, não acho que seja acertado dizer que o auxílio emergencial não funcionou. Ele teve problemas, sim, e seria esperado, e aí eu vou até passar um paninho para esse governo, coisa que eu não faço, mas nesse caso eu vou passar, porque foi algo que ninguém previa, foi algo que aconteceu e que teve que ser resolvido de um momento para o outro. E foi bastante importante também a participação do Congresso Nacional nesse processo. Eu acredito que, inclusive, o grande protagonista desse sucesso do auxílio emergencial foi o Congresso Nacional, porque a proposta do governo, do Poder Executivo, era de apenas R$200. A oposição pediu que fosse pelo menos um salário mínimo, foi a proposta, inclusive, do senador Rogério Carvalho aqui de Sergipe, e aí foi negociado que nenhum nem outro, R$600, chegando nesse meio termo. E isso foi um protagonismo sendo o Congresso Nacional, e isso faz com que a gente pense o quanto é importante a gente escolher bem nossos representantes do Legislativo. Eu acho até que é mais importante a gente pensar nos nossos representantes do Legislativo do que do próprio Executivo, porque, no fim das contas, é o fiel da balança. Então, a gente vai ter eleições aí, eu não vou pedir voto para ninguém, não sei nem quem eu vou votar, mas pensem muito bem em quem vocês vão votar, olhem bem as propostas, conheçam a pessoa, conheçam o histórico dos seus representantes do Legislativo. Eleição para vereador, geralmente a gente vota no amiguinho da escola, mas não façam isso não. Pensem, porque no momento de crise, o Legislativo é o fundamental. Mas, então, assim, o auxílio emergencial funcionou, o auxílio emergencial salvou vidas, o auxílio emergencial fez com que a economia do Brasil não se deteriorasse tanto. Tanto é que o governo prorrogou quando viu que a popularidade dele estava aumentando, justamente por causa disso, porque estava salvando vidas e comércios e, consequentemente, salvando o país. Então, ele foi essencial nesse primeiro momento. Mas é uma medida que deve, a meu ver, sim, ser continuada. Pelo menos em 2021 deveria haver uma prorrogação desse auxílio, para que o impacto que vai haver em 2021, que todos os estudiosos sobre os impactos da economia, sem alarmismo, sem profecias do apocalipse, mas é unânime, não só no Brasil, como no mundo. A gente viu, por exemplo, que na Suécia, que não houve isolamento social, os impactos da economia foram fortes. Imagina a gente aqui no Brasil, que já tem uma economia tão fragilizada. E a segunda parte é quando você fala que o auxílio emergencial foi para que o comércio ficasse fechado. Na verdade, não foi. Veja bem que o auxílio emergencial, o público-alvo dele eram os autônomos, certo? Os micro e pequenos, são MEI. Quem é MEI? MEI são aquelas pessoas que desenvolvem atividade geralmente de serviço, mas que não têm carteira assinada. Um advogado, geralmente, um pequeno advogado, ele é MEI, ele é um microempreendedor individual. Então, aquelas pessoas que atendiam os pré-requisitos impostos pela Lei 13.067 de 2020, essas pessoas receberiam esse benefício. Os desempregados, os autônomos, os informais, não eram pessoas de carteira assinada. Quem tinha carteira assinada não poderia receber o auxílio emergencial. Inclusive, a gente teve muitos problemas de pessoas que foram demitidas no mês de abril, no mês de maio,
eles solicitaram, porque eles estavam recebendo o seguro-desemprego, e não conseguiram, porque o sistema trabalhava com cruzamento de informações, é o sistema da DataPrev. O sistema da DataPrev, ele cruza todos os seus dados, são dados de cartão de crédito, dados de compra por cartão de débito, dados de perfil de consumo, dados de estatísticas de trabalho. Então, ele tem todas as informações, toda a inteligência do Brasil, digamos assim, todos os seus dados, o Google da União, eu costumo dizer que a DataPrev é o Google do Poder Executivo, porque ele tem todas as suas informações ali guardadas. Então, eles trabalhavam aquele cruzamento de informações para ver se você seria beneficiário ou não. E aí, se você tivesse vínculo empregatício, você não poderia receber, você teria negado. E quando essas pessoas foram demitidas durante a pandemia, a DataPrev não conseguiu identificar essas demissões, porque a empresa fechou, e aí é justa causa do empregador, e aí é um caso para receber. Eles sequer tinham o seguro-desemprego, então ele não foi, o auxílio emergencial, ele não foi feito para que o comércio permanecesse fechado, não. Foi para que os informais, os autônomos e os desempregados não morressem de fome. Basicamente foi isso. E tem até uma pergunta que eu achei bem interessante sobre os trabalhadores intermitentes. Eu, infelizmente, não peguei nenhum caso assim, mas os trabalhadores intermitentes também teriam direito ao de antecipação aqui para responder, porque eles não têm aquela renda correta, fixa, mensal. E o trabalho intermitente, como, por exemplo, os portos foram fechados. O Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, é a porta de entrada da América Latina, o Porto de Santos, ele ficou fechado há muito tempo. Todo mundo que fez e-commerce internacional viu que as compras demoraram muito para chegar, porque o Porto de Santos estava fechado e teve um impacto absurdo em toda a América Latina. Então, essas pessoas que têm esses trabalhos, por exemplo, no Porto, elas ficaram sem emprego. Os trabalhadores que participavam das colheitas sazonais, esse tipo de trabalho já está morrendo, está nas pequenas fazendas, mas nas grandes fazendas, e já está sendo substituído pelas máquinas, também ficariam sem. Então não foi, certo? O auxílio emergencial não teve relação nenhuma com manutenção ou não da abertura do comércio. Teve a ver mais com as pessoas não morrerem de fome. Talvez o benefício emergencial, sim, aí se aproxima da questão da manutenção do comércio aberto, que na verdade não é bem o comércio aberto, é a manutenção daquele emprego, porque muitas empresas tiveram a sua capacidade diminuída, certo? Aquelas empresas que vendiam 100 mil reais por mês passaram a vender 20 mil reais por mês, e aí não ia ter mais condição de manter aqueles 4 funcionários. Então, o que é que o governo disse? Olha, não demita não, deixa esses 4 funcionários, deixa esses 3 funcionários que você demitir por minha conta, mantenha só aquele um funcionário que você ia manter de qualquer jeito, trabalhando, e deixa os 3 por minha conta. Mas, quando as coisas voltarem ao normal e acabar a suspensão, você vai manter esse trabalhador estável, você não pode demitir esse trabalhador, se demitir, você tem que pagar, o trabalhador pode pedir a reintegração, e a empresa tem que pagar todos os salários, tudo certinho, pelo mesmo período. Então, se você suspendeu por 3 meses, você vai dar estabilidade para aquele trabalhador por 3 meses, no período posterior, no período da abertura. Então, isso também foi importante, certo? Para preservar esses empregos. Foi muito importante. Eu sei que muita coisa, e aí meus colegas advogados trabalhistas podem ficar chateados comigo, mas eu sei que a gente precisa entender que no mundo excepcional que a gente está vivendo, algumas medidas precisam ser excepcionais. E naquele momento a gente precisava preservar emprego. É claro que o trabalhador, isso não é um mar de rosas, certo? Você precisa quando você tiver idoso, velhinho, já querendo se aposentar, você precisa trabalhar mais 6 ou 8 meses, isso é ruim, muito ruim para o trabalhador. E isso vai ter impacto mais na frente, que eles vão sofrer isso. Imagina aquele velhinho que já não aguenta mais, está na lavoura e vai precisar trabalhar mais 8 meses para ter sua aposentadoria. É ruim, claro que é ruim, ninguém está dizendo que é bom. Mas isso precisou acontecer para que aquele emprego fosse salvo. Porque não havia nenhum plano emergencial, não havia o que se fazer. E não se constrói um plano dessa magnitude de noite para o dia. A gente vê o que o Sebrae faz, que é um acompanhamento muito interessante, e eu não estou fazendo propaganda do Sebrae não, mas eu realmente acho interessante o que eles fazem, de apoio ao microempreendedor individual, de ensiná-los a fazer fluxo de caixa. Não sei se vocês já viram os cursos que o Sebrae oferece, é interessante. Se não viram, vão lá para dar uma olhadinha. Principalmente se se interessa pela área de direito de trabalho, precisa ter conhecimento de direito empresarial, certo? Quem estuda direito de trabalho, obrigatoriamente vai ter que estudar direito empresarial, porque as duas coisas não podem andar separadas. Você tem que estudar os dois, e previdenciário também.
São 3 áreas que você tem que ter algum domínio, se você quiser entrar nessa área. Então, quando a gente faz o apoio ao microempreendedor, isso gera resultados positivos muito grandes. O que o trabalho que o Sebrae faz com esses microempreendedores, essas pequenas e microempresas, é um trabalho de salvar o país. É aquele trabalho de formiguinha que você vai pegar na mão de quem é o microempreendedor individual, o pequeno microempresário. É a Dona Maria que vendia brigadeiro para as colegas dela do trabalho, e o brigadeiro começou a fazer sucesso. E ela faz, eu vou pedir demissão e vou botar minha lojinha de brigadeiro. Só que Dona Maria, ela não tem noção nenhuma de fluxo de caixa, não tem noção nenhuma de marketing, de e-commerce, de tributos, de direitos trabalhistas. Dona Maria não tem essa percepção de que em abrir empresa não é só tirar o CNPJ, pagar o simples e vender brigadeiro. Não é mesmo. É o trabalho de mês a mês, você tirar nota fiscal e trabalho de declaração de imposto de renda mensal. Isso tudo é muito complexo. Então, essas instituições, elas fazem esse apoio. E o que é que o governo poderia ter feito? Fortalecido essas instituições. O Sebrae ofereceu alguns cursos de e-commerce. Alguém ficou sabendo? Ninguém ficou sabendo. Alguns clientes meus que têm micro e pequenas empresas, eu direcionei eles aos cursos de e-commerce que o Sebrae estava fazendo, porque eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Então, o governo poderia ter utilizado o Sistema S, que é um sistema que tem milhões de problemas, milhões. Não caberia que em 5 horas a gente fala os problemas do Sistema S, mas é um sistema que, bem gerido, ele pode ser muito bom para a geração de empregos no Brasil e para o desenvolvimento da economia brasileira. E poderia ter feito isso. A gente tem uma estrutura montada, a gente tem profissionais competentes que saberiam fazer isso, e não foi feito. Então, muita coisa não foi feita, muita coisa que poderia ter sido, infelizmente não fez. E aí a gente vai ficar tentando descobrir como sobreviver nos próximos anos. A segunda questão, primeiro, agradecer pela resposta da primeira, foi bem esclarecedora, apesar de ter muitas dúvidas. A questão foi elaborada com muitos questionamentos acerca de pontos muito básicos, né, do auxílio emergencial, mas foi muito esclarecedora a sua exposição. Muito obrigada. A segunda já foi respondida, é muito parecida com uma que Gladson fez. Diferentemente do auxílio emergencial, que deveria ser solicitado pelo próprio interessado, no que diz respeito ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o empregado é responsável por notificar o Ministério da Economia sobre a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Nesse sentido, quais são as consequências da não notificação? É aquilo que você já comentou, né? Que o empregador fica responsável pelos encargos, pelos custos daquela alteração no contrato de trabalho, porque o Ministério do Trabalho da Economia não tem conhecimento da alteração, né? O direito não assiste aos que dormem. Brocado jurídico que vocês aprendem na faculdade logo no comecinho. O direito não assiste aos que dormem. A outra, o benefício emergencial de preservação do emprego é uma medida criada para tentar evitar as demissões em massa e que possibilita a realização de um acordo entre empregados e empregadores. O que ocorre se, mesmo realizando o acordo, o empregado for demitido quando ainda estiver dentro do prazo de recebimento do benefício? Ele pode ajuizar uma ação para que haja a reintegração, certo? Porque ele está com instabilidade. É como a mesma coisa com uma pessoa acidentada, uma pessoa doente, uma pessoa grávida. E a suspensão do contrato de trabalho, ela garante essa estabilidade. Ele não pode ser demitido em hipótese alguma. Se ele for demitido, ele pode ajuizar uma ação contra a empresa. Certo. Os créditos constituídos em decorrência do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, pagos indevidamente ou além do devido, serão inscritos em dívida ativa da União. Como é efetuado esse apontamento e de que forma esse pagamento é realizado? Olha, existe já uma investigação em curso da Polícia Federal, certo? Inclusive em Sergipe, e muita gente, eu tive essa informação de um conhecido meu que faz parte dos códigos da Polícia Federal. Existe já essa investigação em curso. Muitas pessoas que receberem devidamente o auxílio emergencial têm obrigação legal de devolver. O site do auxílio emergencial do Ministério da Economia, ele está em destaque. Essa informação ela estava em destaque. Não sei se ainda está, mas até pouquíssimo tempo ela estava em destaque. Inclusive com um link para que as pessoas devolvessem.
A pessoa apertava naquele link, era gerada a data, a pessoa ia, pagava a data e pronto. E se o auxílio emergencial tivesse caído na conta da pessoa, eu recomendei que alguns clientes meus fizessem um boletim de ocorrência. Olha, eu não solicitei e caiu na minha conta. Eu quero devolver, como é que eu faço? Então, as pessoas têm a obrigação de devolver. Pode gerar, sim, um processo criminal, certo? Não só o processo, não só a inscrição na dívida ativa, mas pode gerar um processo criminal, se as pessoas não devolverem esse dinheiro. E a pena, eu não sou criminalista, mas pelo que eu andei estudando, ela vai além de 3 anos, ou seja, não caberia suicídio, as pessoas podem sim ser presas por causa disso, que são 2 penas que acumulam, se não me engano. Se tiver alguém aqui com maior know-how sobre o direito penal, por favor, pode me corrigir, esteja à vontade, eu não domino mesmo a área de direito criminal. E, nesse caso, se houver inscrição na dívida ativa, as pessoas podem receber uma ação de execução, né, na Justiça Federal, ou então as pessoas podem ir lá e pagar aquela dívida no cartório, se aquela dívida foi inscrita, se ela foi protestada, ou então vai na própria Procuradoria da União e tenta pagar essa dívida, certo? Mas existe um limite que é tão fácil, gera data e paga no seu aplicativo de celular no banco. É muito simples. Aquela datazinha que vocês da UF geram todo começo de semestre, não sei se ainda tem. Vocês têm que pagar, na minha época, uns R$5, não sei como é que está hoje em dia, não sei se ainda tem. A gente gerava aquela guiazinha, ia no Banco do Brasil e pagava, se o problema resolver. 5 dias depois já é data baixa. Então, é mais ou menos assim que vai acontecer. Certo. E a última é, diante da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, o governo federal criou o auxílio emergencial. Os beneficiários foram os mais vulneráveis, os trabalhadores informais e os desempregados. No Brasil, a carga tributária está concentrada nos impostos indiretos, ou seja, na cobrança de impostos sobre o consumo das mercadorias. Nesse contexto, como o Estado pode realizar a justiça tributária se as pessoas mais vulneráveis pagam proporcionalmente mais impostos sobre o consumo de mercadorias do que as pessoas mais ricas? Olha, essa é uma excelente pergunta, que inclusive pode gerar todo um seminário sobre essa pergunta. Então fica aqui, inclusive, a sugestão para vocês, se vocês tiverem interesse em chamar algum tributarista para falar melhor sobre esse tema, porque esse tema é muito rico, a questão da justiça tributária. Tema imprescindível, que eu acho que, inclusive, para a temática de vocês é importante, porque a justiça tributária, ela perpassa também pela urbanização, né? A gente viu que o presidente fez nos últimos tempos e que vai direcionar diretamente para os municípios boa parte dos tributos arrecadados pela União. Eu não tenho ainda uma opinião formada se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se vai conferir maior autonomia ou não para os municípios. Eu, de fato, preciso estudar mais sobre os impactos disso, mas é uma movimentação importante, inclusive, para vocês tentarem apreciar, estudar os impactos tributários no processo de urbanização municipal, né? E a questão da justiça tributária, olha, é uma questão muito complicada aqui no Brasil, certo? A maior parte dos países do mundo, o Brasil é considerado um paraíso fiscal, por incrível que pareça, porque não taxa a superfortuna. A maior parte dos países do mundo taxam a superfortuna. Inclusive, a Argentina surgiu agora a proposta para taxar essas superfortunas. E quando a gente fala sobre superfortunas, não é R$1 milhão, R$2 milhões, não. A gente está falando de R$200 milhões, R$1 bilhão. São aquelas pessoas que acumulam todo o dinheiro do país e que não fazem o dinheiro circular. Então, taxar essas grandes fortunas seria pegar esse dinheiro que está lá parado e fazer aquele dinheiro girar, certo? Tirar aquele dinheiro de lá e botar na construção civil, no desenvolvimento do país, em benefícios assistenciais. E isso seria, de fato, muito bom. Só que tem um economista que eu gosto muito, Eduardo Moreira, e ele me fez rever um pouco sobre o meu posicionamento sobre isso nesse atual momento em que o Brasil está. E aconteceu um fato semana passada que casa muito com o que Eduardo Moreira fala. Não dá para falar agora em justiça tributária no Brasil, enquanto a gente não tiver consciência de classe, enquanto as pessoas de classe média não compreenderem que estão muito mais próximas da classe operária do que dos ricos, ao contrário do que a classe média brasileira acha. Nós somos trabalhadores. Passe um mês, alguém de classe média sem trabalhar, e me diga se consegue sobreviver. Passe um mês sem receber dinheiro, essas pessoas surfam entre desespero. Quando o Estado, por exemplo, atrasa o salário de juiz,
eles enlouquecem, porque eles são classe média, apesar de eles não se entenderem como classe média, eles são. Já os super ricos, os bilionários do Brasil, não. Quando a gente fala em taxar grandes fortunas, a gente está falando de Luiz Trajano, a gente está falando do dono do Itaú, a gente está falando do Banco Mafra, a gente não está falando de Dona Maria, que tem uma loja de material de construção grande, que se desenvolveu lá no interior e que está tirando R$1 milhão por mês. Não, não é Dona Maria que a gente está falando. Só que qual é o problema da gente ter esse debate agora? A gente não tem essa consciência de classe. E ter consciência de classe é muito difícil falar em tributação, em justiça social através dos tributos, certo? Porque as pessoas vão se indignar, as pessoas não concordam, achando que estão falando delas e não estão. E qual é o problema que isso pode gerar nesse momento? O que é que Eduardo Moreira fala que é contra, que ele é a favor da taxação de grandes fortunas, mas não agora no Brasil? Porque a gente está com um déficit de investidores absurdo. Por mais que a gente fale que esses investidores são sanguessuga do dinheiro do país, e no mundo ideal a gente tem que de fato são as pessoas que pegam todo o dinheiro sem produzir nada, mas são essas pessoas também que estão fazendo com que o dinheiro gire aqui no Brasil, né? Elas estão colocando dinheiro no bolso, estão colocando dinheiro em ações, e isso faz com que gire. O que é uma bolsa de valores? Vou falar aqui rapidinho para vocês. Você tem uma empresa está indo bem pra caramba, certo? A empresa cresceu, e aí você fala, olha, para eu poder crescer ainda mais na minha empresa, eu preciso de dinheiro. Eu tenho duas opções. Ou eu vou pegar dinheiro do banco, que vai me cobrar juros absurdos, ou eu vou abrir o capital da minha empresa e vou jogar minha empresa na Bolsa de Valores. É muito simples o que eu estou falando, certo? O processo de abertura de capital da empresa é um processo dificílimo, é um processo muito complexo, depende da autorização do Banco Central. Não é qualquer empresa que pode jogar essas ações na Bolsa de Valores, não. Só estou falando por cima qual é a ideia. Então, o que é que ela fala? Ela joga essas ações na Bolsa de Valores para eu, você, Vitor, Vanderlei, Ana Lúcia, Analice, Beatriz. A gente está interessado em investir naquela empresa, a gente se identifica, poxa, eu gosto daquela empresa, eu me identifico com ela, eu tenho uma política interessante, eu gosto da Magalu. A Magalu se preocupa com justiça racial, a Magalu se preocupa com proteção às mulheres, aos funcionários, eu gosto dessa empresa, eu quero investir nela. Então, você bota seu dinheiro em como um pedacinho daquela empresa. E aí ela consegue adquirir aquele capital para que ela possa investir em si mesma, e é isso que Paulo Guedes está fazendo quando ele quer taxar os dividendos, ele quer diminuir os impostos que as empresas pagam, e aí taxar o lucro que os investidores ganham. Então, as empresas, elas pagando menos impostos, elas conseguem ter aquele capital maior para elas reinvestirem nelas mesmas. Em compensação, ele vai tirar esse dinheiro que ele perde dessa taxação maior das empresas, taxando os investidores, que são aquelas pessoas que estão lucrando sem fazer nada. Que não é uma ideia ruim. Agora tem que ver como é que isso vai ser feito. Mas a ideia em si não é ruim. Porque a empresa investindo nela mesma, ela pode gerar emprego. Só que a gente tem que ver se a empresa, de fato, está fazendo isso. Se ela vai gerar mais empregos ou não. Se aquela empresa vai crescer e vai se desenvolver e gerar mais empregos. Então, todo investimento social feito pelo Poder Executivo, ele tem que ter esse foco de geração de emprego. Senão, ele só vai estar concentrando renda em mãos de pouquíssimos bilionários. Porque quando a gente fala em agronegócio, por exemplo, não há essa geração de emprego no agro. Então, por que o governo brasileiro está investindo tanto no agro? Para quem é que está indo todo esse dinheiro do Brasil? Para o agronegócio. Se ele é um setor que menos entrega no país. Então, por que investir tanto aí quando a gente poderia estar investindo no setor de comércio e serviço que está defasado aqui no Brasil? A gente bem sabe. Qual é o sonho de todo mundo? Viajar para os Estados Unidos para fazer compras. Não é isso que o povo faz? As grávidas vão tudo para os Estados Unidos, daquela cafonagem para fazer compras? Por que não faz compra aqui no Brasil? Porque a gente não tem um setor de comércio desenvolvido. Então, a gente poderia estar desenvolvendo esse setor, porque esse setor gera emprego, gera muito emprego. Ainda gera. Apesar do e-commerce sair para mudar essa ideia, mas gera. Então, a gente tem que pensar onde é que a gente vai investir dinheiro no Brasil. E, infelizmente, não está sendo investido no lugar certo. E esse é o grande problema atual. Entendi. Muito obrigada, professora. A gente finalizou as perguntas aqui do nosso grupo. Muito obrigada. Gente, são 10h30, eu ultrapassei demais. Eu peço desculpa, eu falo muito, né? Não, Ju, na verdade... Tá aberto o microfone? Tá. Na verdade, como as perguntas... acabou sendo uma apresentação construída através das perguntas, isso supriu perfeitamente o tempo,
né, e creio que as necessidades também que a gente tinha para discutir o tema. Eu fiquei também encantado com a complexidade, a profundidade das perguntas que foram feitas, né, eles trataram de temas tanto relativos ao direito do trabalho e o auxílio emergencial e o BEMPER, mas também como todo o contexto que envolve essas situações, né? Essa última pergunta agora, por exemplo, que Beatriz fez, foi uma pergunta de política pública tributária, né? Que, claro, está de acordo justamente com o auxílio emergencial. Você vê como é que vai sair a grana do auxílio emergencial. É um debate que está vindo à tona agora, né? A gente precisa pensar que o governo, o Poder Executivo Federal, ele tem a máquina de imprimir dinheiro. E a gente precisa também parar com aquela concepção de 1.800 de que imprimir dinheiro gera inflação. Não é bem assim. Em momentos de crise, imprimir dinheiro pode ser uma boa. Isso foi feito nos Estados Unidos e ainda assim teve deflação, né? Por conta da baixa do consumo. Então, alguns mitos foram caindo durante essa pandemia, do ponto de vista econômico. Só para complementar e passar a palavra para você de novo, eu acho que eu até compartilhei uma pesquisa com você que eu fiquei impressionado, assim, não surpreso, mas mais uma informação que ressalta isso que a gente fala. O Brasil, junto com a África do Sul, se não me engano, acho que o Brasil é o país cuja a população mais pobre menos concorda com a taxação dos mais ricos. Veja que coisa, né? E isso, ou seja, a população mais pobre, a classe média no Brasil, eles naturalizam a sua posição de classe realmente subalterna, né? E é terrível, por quê? Quando a gente fala aqui do auxílio emergencial, que o governo quer, aparentemente agora por motivos eleitorais, levar adiante, quem vai pagar isso são os mais ricos, perdão, é a classe média, né? Nem se falou de forma séria, mesmo nessa pandemia, em taxação das grandes fortunas e em empréstimo compulsório, que seria uma coisa fácil de fazer. Né? Empréstimo compulsório é um tipo de tributação que existe, que é possibilitada pela Constituição Federal, que é o empréstimo, ou seja, você vai ter esse dinheiro devolvido posteriormente, mas compulsório à medida que é uma tributação e é cogente. Né? E sequer se falou sobre isso. E o projeto de lei que trata sobre imposto sobre grandes fortunas diz que assim, a renda mínima anual que a pessoa tem que ter de patrimônio é de 25 milhões de reais. E aí você pega um cara que tem um carro na garagem e um celular e acha que ele é rico e que é uma péssima ideia tributar as pessoas. Né? Então, essa consciência de classe, a consciência da sua situação enquanto brasileiro, a sua situação econômica comparada à dos demais, que falta muito realmente, né? A boa parte da população brasileira se enxerga como a pessoa da novela. Deixa eu só fazer uma indicação aqui. Daqui a pouquinho vai ter uma live do professor Silvio de Almeida com o Mano Brau. Provavelmente vai ser uma aula sobre consciência de classe, sobre justiça social. Então, quem tiver interesse, daqui a meia hora, 11 horas, está marcada essa live. Vai ser bem, bem rica, né? São duas pessoas que têm muito a oferecer para a sociedade, Mano Brau e Silvio de Almeida. Juliana, eu queria saber se você teria mais alguma coisa para falar sobre o assunto que eventualmente não foi perguntado, tá? E se sim, por favor, complete. Eu acho que a gente teria mais alguns poucos minutos, no máximo 5, 10 minutos, porque nós ainda vamos nos reunir internamente, né, para discutir aquilo do que resultou dessa sua apresentação / debate, né, mais outros trabalhos internos que a gente precisa fazer com os extensionistas. Na verdade, eu achei a complexidade das perguntas realmente impressionante, certo? Tanto é que ontem, quando eu recebi essas perguntas e dei uma lida, eu falei, eu vou mudar a forma como eu vou apresentar, porque as perguntas estão muito boas, muito ricas, de fato me deixaram bem impressionada. Parabéns a vocês que construíram essas perguntas, foram dúvidas muito pertinentes, inclusive, se quem está pensando sobre o assunto não está voltando a atenção, vocês trouxeram, chamaram a atenção para alguns temas que me provocaram algumas reflexões e que eu pretendo também escrever algumas linhas sobre isso e parabenizar, né, vocês. E eu vou falar uma coisa muito simples, na verdade, que eu gostaria de complementar, que foi uma pergunta que eu recebi não desse grupo, mas de um outro grupo que eu participei de um debate também.
que me perguntaram de que forma a gente pode ajudar o país em 2021, depois que as coisas normalizarem, se vão normalizar em 2021. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta tão simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. E eu penso, depois de pensar muito, a melhor forma da gente ajudar o país em 2021 é comprando dos pequenos, comprando do supermercado do bairro, da venda do bairro, porque é isso que vai aquecer a economia local, e a gente precisa aquecer a economia local, e não as grandes redes, porque as grandes redes tiveram lucros astronômicos durante a pandemia, e os pequenos quebraram, os pequenos fecharam. Então, para a gente ajudar o país, a gente precisa fazer o dinheiro circular, e o dinheiro só vai circular se a gente aquecer a economia local. Então, a melhor forma de nós, indivíduos únicos e sem agrupamentos e sem força política, a melhor coisa que a gente pode fazer talvez seja isso, seja revolucionário, inclusive, comprar da tia da esquina, ao invés daquele grande supermercado absurdamente, que teve lucros astronômicos e está colocando arroz a R$40. Então, acho para fechar, eu acho que esse é um bom ponto a ser pensado, a ser refletido. Isso, agora foi. Então, doutora Juliana, agradecemos bastante a nossa conversa. Tá? Foi muito enriquecedor e, assim, dizer que é muito enriquecedor, a gente ouve isso sempre em todas as palavras, foi muito enriquecedor, mas foi mesmo, agora realmente, né, deu para tanto feliz com as perguntas elaboradas, tanto o debate que foi realizado, acredito em você realmente quando disse que ficou feliz com as perguntas, porque são temas que eu pessoalmente gosto de discutir com você e a gente fica muito feliz quando fala sobre isso, né, e portanto, creio que tenha sido muito proveitoso. A gente vai, de fato, levar essas lições para o que o projeto de extensão se propõe a fazer, que é tentar democratizar o debate jurídico, e a partir disso, né, esclarecendo, a gente vai tentar produzir, fazer, né, produtos virtuais, digitais, com a ajuda de nossos extensionistas, para colocá-los nas redes sociais, e você vai fazer parte dessa semente aí. Bom? Muito obrigada a todos pela participação, pelo convite. Muito obrigada, professor Vitor, professora Analice, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.